Oi, eu sou a Ingrid, eu sou psicóloga e hoje vim falar sobre o filme do Homem-Aranha Um Novo Dia que lançou em 2026. Duas coisas chamaram muito a minha atenção nesse filme e eu pensei, por que não falar de tudo isso? E esse a gente vai começar o nosso café com psicanálise. Bom, os dois pontos que chamaram muito a minha atenção nesse filme primeiramente, o Peter e o luto e as consequências e as escolhas, né? E lidar com uma nova vida a partir da escolha que ele fez de apagar da mente das pessoas quem ele era. E o segundo ponto que chama a minha atenção nesse filme, e na verdade não é só no filme mais exclusivo do Homem-Aranha, mas é uma coisa que a gente vê muito no universo dos quadrinhos, enfim, dos filmes, e principalmente no filme do. Acho que o X-Men traz muito mais isso pra gente, né? Essa ideia de que ser diferente ou determinadas ações não implicam na gente como super-heróis, mas sim como pessoas loucas, né? O quanto que ainda está empregado nesse universo determinados comportamentos como comportamentos de loucura, né? E aí, spoiler para quem né, ainda não assistiu o filme, então a gente vai pensar, discutir um pouco isso. Então, quem não viu o filme ainda, a partir de agora, talvez tenha algumas cenas citadas. É interessante, né, que o Hulk, depois da luta ali que ele tem com o Homem-Aranha, enfim, ele cai do prédio, né, e aí o Peter vai perguntar, né, o que aconteceu com o Dr. Banner, enfim. E aí dizem para ele, né, que ele foi internado numa clínica psiquiátrica, né? Acho que o Hulk traz muito desse simbolismo pra gente, né? De controle interno de um monstro que não pode ser visto, né? De um monstro fora do controle, né? O que de fato o Hulk é, e a gente não tá para discutir a criação do personagem, mas sim o quão forte e significativo para uma sociedade normatizante, normalizadora, não no sentido de entender que ser humano é comum e que o sofrimento é comum do ser humano, mas no sentido de normalizar e adequar num padrão o indivíduo, isso me chamou muito a atenção, né? Por que, que ele teve que ir para uma clínica psiquiátrica, né? Por que, que o Hulk tem que ser visto como loucura, como algo que, como se o Dr. Brin precisasse de um tratamento psiquiátrico? Isso é muito simbólico, isso é muito significativo, né? Ou ali no filme que traz pra gente que a personagem, né, a Jean Grey, e de novo é uma coisa muito presente nas histórias do X-Men, ela fala que ela passou por muitas clínicas psiquiátricas, muitos tratamentos, porque ela era telepata, né? E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? A gente tem vários sofrimentos psíquicos aí nesse filme, né? Então, o sofrimento psíquico da Jean Grey, enfim, o sofrimento do próprio Dr. Banner e o sofrimento do Peter Parker. Só que a gente tem duas estruturas, né? O Peter sofre, mas ele sofre como um bom herói, né? Ele sofre como um bom garoto. O sofrimento dele é romantizado. E por que, que eu vou colocar essa romantização, né? Porque faz parte desse herói ter uma perda, né? Ter um sofrimento do qual isso o torna um melhor super-herói ou um vingador melhor, né? Já o sofrimento ali da Jean Grey, e inclusive do Hulk, apesar dele ser um herói, mas são dois sofrimentos que são vistos como vilania, né? É um sofrimento de vilão. E o que está atrelado? O Peter não busca, né, ajuda psicológica. Ele lida com isso sozinho como um bom herói forte faz, másculo, né? E aí a Jean Grey com o Dr. Banner precisam do tratamento psiquiátrico. Então, o recorte social que a gente vê e que eu quero trazer para a gente discutir, né, é justamente isso. Até quando a gente vai ficar tratando questões psíquicas e psicológicas como estigmas da psiquiatria, de internação, de tratamento, de isolamento social. Porque a ideia da Jean Grey ter passado ali o tempo todo em hospitais psiquiátricos era de isolar ela da sociedade, né? Porque ela era uma ameaça. Aí a gente vai pensar, Ingrid, mas de fato ela é, né? Porque ela é uma telepata, enfim. Mas eu não estou falando ali do superpoder dela.
Eu estou falando dos estereótipos, dos preconceitos estabelecidos sobre quem era a Jean Grey. Ela era uma menina que passou por luto, né? A gente ia ver no filme que ela perde a irmã dela. É um luto, é um sofrimento, algo é retirado dela, né? Tem uma coisa capitalística aí por detrás, né? Que os poderes da irmã, a irmã é sequestrada porque os poderes dela serão usados para armas, né? Para estudos, e que alguém vai usurpar esse poder. Então a gente está falando de controle social, a gente está falando de preconceito, a gente está falando de segregação, né? A gente está falando de separação, a gente está falando de rótulos, né? Então a gente já pensar um pouco nessa dinâmica, que foram essas duas coisas que me chamaram muita atenção no filme do Homem-Aranha. Então a gente tem que pensar uma coisa juntos aqui, que é o seguinte: os personagens, né, as séries, os filmes, e aí para quem é meu paciente e está assistindo esse vídeo sabe que eu uso muita analogia de filmes e séries, eles trazem uma identificação muito forte pra gente, né? Eles trazem, a gente consegue, enfim, refletir, pensar a própria vida, né, a própria realidade através da cultura, da arte, dos filmes, enfim. Então, eu fico pensando quão impactante é a gente continuar tratando personagens, principalmente como a Jean Grey, como personagens que precisam ser separados da sociedade, né? Ela é uma adolescente, uma jovem, igual ao Peter Parker, e aí ambos ali, né, traz essa semelhança da perda de entes queridos, e a gente pode até falar de luto, e enfim. Mas tem uma separação, né? Porque o Peter, ele consegue ser um super-herói. E aí tem um heroísmo ali por detrás. Mas a Jean, ela precisa ser esse caos, esse lado caótico. O que me faz lembrar, né? E aí eu posso estar muito errado, alguém me corrija, né? A minha memória. Mas eu lembro muito daquele filme mais antigo dos X-Men, que se não me engano é o Dias de um Futuro Esquecido, enfim. Não vou me lembrar o específico do filme. Mas eu sei que a ideia do Magneto, inclusive, acho que até no desenho, na animação mesmo, tem isso, que ele queria que os mutantes fizessem parte da sociedade e não fossem vistos, né, como pessoas a serem normalizadas, né, pessoas a serem desmistificadas, né. Tem um filme do X-Men, inclusive, que o Magneto tem um encontro com a Mística, né, e quando ela fica na persona real dela, né, naquilo que ela nasceu, naquilo que ela é, ele diz que ela está muito mais bonita, né, do que ficar se transformando em algo normal, né? E aí tem um ponto, Magneto é um vilão, né? Só que até que ponto os vilões não têm razão na sua própria vilania, né? E ele traz muito dessa reflexão dos mutantes não serem vistos como pessoas que precisam ficar isoladas, né? De pessoas que não precisam ficar escondidas. Então a gente tem que pensar um pouco nisso, né? O quanto que a gente cresce entendendo que determinadas coisas que fazem parte da gente precisam ser anuladas, precisam ser escondidas, precisam ser retidas, né? E o quanto a gente trabalha sofrimento psíquico ainda como algo que não pode ser visto, né? Nós estamos em constante sofrimento, né? A gente está em constante conflito, né? Com a realidade e o desejo, né? Se a gente for para pensar, ninguém queria trabalhar, queria estar todos nós em férias, curtindo, mas a gente precisa entrar em contato com esse sofrimento do trabalho, enfim, né? O sofrimento das relações não serem perfeitas. Então, até quando a gente vai ficar tratando, né? Sofrimento psíquico como vilania, como algo que precisa ser controlado, né? Como um surto que o Hulk sai para fora, como algo que precisa ser tratado como uma doença, como um problema social. E aí tem um ponto que é interessante para a gente pensar aqui, né? O Peter, ele não sofre porque ele fez uma escolha errada, né? Até porque parece que ele tinha muita certeza, inclusive nesse filme mostra que ele tinha muita certeza de que ele fez o certo para proteger os seus amigos, enfim, né? Mas ele lida com a ideia de que toda escolha tem uma renúncia, né? E é muito difícil a gente entender isso. Se eu escolho trabalhar, eu estou renunciando milhares de lazer, né? Enfim, eu estou renunciando a muita coisa da minha vida. E aí é justamente esse o conflito que ele acaba lidando. A gente não tem como evitar a dor, né? A gente não tem como evitar as consequências das nossas escolhas, o sofrimento
que essas consequências implicam pra gente. Mas é pensar como que a gente atravessa tudo isso, né? Então, como que o Peter conseguiria atravessar a consequência da própria escolha dele, né? Como que ele dá conta disso? O filme mostra que ele vai se isolando cada vez mais, né? Ele sobe para o último andar ali do prédio para ficar cada vez mais isolado e tentando dar um jeito de resolver um sofrimento, né? Então a gente tem que pensar um pouco nessa dinâmica que o filme traz pra gente. E aí tem um conceito, né, que a psicanálise vai trazer pra gente pensar que não há vida, né? Não tem como a gente viver sem falta e sem sofrimento. Então o sofrimento ele é uma coisa que faz parte da nossa travessia enquanto seres humanos, né? A questão é o quanto que a gente proporciona enquanto sociedade as pessoas lidarem com o seu sofrimento, né? Então, o Peter, por ser um herói, ele acha algum sentido para lidar com esse sofrimento salvando as pessoas, né? Ele estava ali, vamos colocar, quase tendo um burnout, né? De tanto que ele estava trabalhando com Homem-Aranha, inclusive a policial, né? A detetive ali, fala para ele, né? Olha, não precisa, né? A gente, como polícia, consegue dar conta disso. A gente não precisa do Homem-Aranha, enfim, mas ele queria estar ali em constante ação, justamente porque ele acreditava que através disso ele conseguiria atravessar esse sofrimento que ele estava tendo. Diferente da Jean Grey, né? Que não tinha como atravessar esse sofrimento, né? E esse sofrimento, então, ele vem à tona, ele transborda, e a gente, então, como sociedade, chama isso de surto, chama isso de loucura, né? Dá muitos nomes. O próprio Dr. Banner, né? O quanto que ele consegue, de fato, entrar em contato com o Hulk, né? Ele tentava criar um dispositivo ali, à base de radiação gama, né? Para tentar controlar o Hulk, né? Para não vir aquele monstrão à tona. Mas a gente tem que pensar em uma coisa juntos aqui. Quantas vezes o Dr. Banner entrou em contato com o Hulk, né? Com o seu monstro interior e tentou falar, né? Que espaço será que, enquanto sociedade, enquanto ciência, né, foi proporcionado para ele entrar em contato com o próprio monstro? Isso acontece com a gente. Não posso entrar em contato, não posso falar, tem a estigma da terapia. A terapia é só pra gente que tem problema, só pra gente que é louca, né? As pessoas falam assim, na minha época ninguém sofria de ansiedade. Mas se a gente for pegar a sociedade mais velha hoje, todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem problema de coração, enfim, vários problemas de saúde, que será que surgiram da onde, né? Não só uma questão de má alimentação, mas questões emocionais, vícios, enfim, não lidam com a vida de uma maneira, não atravessam o sofrimento, elas vivem em constante contato com o sofrimento, que é o que acontece com o Hulk, né? O Dr. Banner vive em constante contato com esse sofrimento, ele só não atravessa, né? Nunca se permitiu atravessar o Hulk e entender que monstro era esse que habitava dentro dele. Então, acho que o debate, né, que eu queria trazer para a gente pensar juntos é justamente esse repertório. Até quando a gente vai tratar pessoas que são diferentes, né? Pessoas que agem de maneira diferente a partir do seu sofrimento psíquico, como pessoas que precisam ser tratadas como loucas, né? Que precisam ser internadas, que precisam de tratamento psiquiátrico. Não que o tratamento psiquiátrico não ajuda, né? Mas o que eu quero dizer com esse estereótipo, com esse conceito muito arcaico, inclusive, da própria psiquiatria, né? Então a gente tem que pensar o como referência os filmes em pleno 2026, né? Os filmes ainda conseguem fazer referência de vilão, né? Pessoas descompensadas emocionalmente, descontroladas emocionalmente, né? Porque ambos os personagens estão em sofrimento. A diferença, o que separa eles, é que o Peter é um super-herói, ele é o Homem-Aranha, ele é ovacionado, né, pelo pessoal de Nova York ali. E a Jean não, ela é desconhecida, ninguém sabe, ninguém até o momento tinha conhecimento de uma telepata, né? Ninguém tinha conhecimento da Jean até o momento, e eu digo público, né? Ali de Nova York até o filme. E quanto que a gente separa, né? O Dr. Banner estava tudo bem ele ter um monstro. Óbvio, ele é um grande cientista, professor e etc, né? Também tinha todo um estereótipo ali por detrás, social, que o permitia minimamente conviver em sociedade. Então a gente tem que pensar um pouco, e essa é a reflexão dos pontos que me chamaram a atenção no filme,
que são justamente isso. Até quando a gente vai ficar fazendo essa segregação de saúde mental e ficar tratando pessoas em constante sofrimento como se elas fossem ficar isoladas da sociedade, né? E que elas vão causar, né? Elas vão destruir, elas vão... e é até engraçado, né? Porque elas têm uma sede de vingança, uma sede de destruição, né? E é um fato que eu gostaria de trazer para a gente pensar, né? Até quando vamos ficar colocando, né? Esses personagens, esses tipos de repertório nos filmes, enfim, nas séries, como personagens loucos, né? Numa loucura, num estigma de doença mental muito forte, né? Então a gente tem que pensar um pouco nessa estrutura, o que me chama muita atenção, porque é isso, a gente entra em contato com a cultura, com os filmes, para poder, inclusive, se ver, né? Inclusive, fantasiar, enfim, dar um mínimo de perspectiva, um mínimo de autorreflexão, a gente pode refletir a partir dos filmes, das séries. Então, para mim ainda me chocou no sentido de, poxa, a gente ainda tá tratando as pessoas não normais, não heróicas, como pessoas que precisam estar em internação psiquiátrica, né? Como se a Jean fizesse tudo o que ela fez porque ela passou por um hospital psiquiátrico. Não, ela não fez o que ela fez porque ela passou por um hospital psiquiátrico. Ela fez o que ela fez porque ela estava em sofrimento e ninguém ouviu o seu sofrimento, ninguém acolheu o seu sofrimento, ninguém viu ela como um indivíduo em sofrimento. Ela não teve espaço, ela não teve acolhimento, ela não teve escuta, ela não teve nada, né? Então ela não sabia lidar com aquilo, né? Não é porque ela era uma ex-paciente psiquiátrico, né? Mas é porque ela estava em sofrimento, porque existiu uma sociedade que a violentou enquanto indivíduo, né? Que retirou o seu único objeto de afeto, de amor, que era a sua irmã mais velha, né? Que é retirado dela e isso é um sofrimento, isso é uma dor, isso é um luto, né? Isso é uma perda. E ela não teve espaço para isso, né? Então, é isso. Até quando nós vamos tratar, e não só falando da Jean Grey, não só falando dos X-Men, não só falando dos Vingadores, não só falando de super-heróis ou de vilões, né? Mas até quando nós, enquanto sociedade, vamos tratar esses tipos de pessoa como vilões da nossa sociedade, né? Como pessoas que precisam estar em isolamento. Então, a gente pensar um pouco sobre isso, porque todos nós, independentemente, né, estamos em sofrimento. A questão é que alguns de nós ainda temos ferramentas para lidar com esse sofrimento. Algumas pessoas não, né? E o que a gente, enquanto sociedade, está produzindo para que permaneça assim? Me parece que essa ideia que é colocada no filme é um meio bem sutil, né? Que alguns podem achar que o meu ponto de vista é um pouco bobeira ou um pouco exagerado, mas é um meio de continuar perpetuando essa ideia, né? De que, bom, a Jean era uma vilã, foi a vilã do filme do Homem-Aranha, porque ela, né, passou por hospitais psiquiátricos, né? Ou o Dr. Banner, né, surtou. Ele teve um surto, e o Hulk veio à tona. Para onde que ele tem que ir? Para um hospital psiquiátrico, né? Então, até quando a gente vai ficar lidando com esse tipo de estereótipos? E a gente pensar que saúde mental, tanto a terapia, né, psicoterapia com o psicólogo, porque psicoterapia se faz com o psicólogo, né, e o tratamento psiquiátrico adequado com o psiquiatra vão ser motivos de segregação, motivos de separação, de isolamento, de categorias, né? Até quando a gente vai ficar lidando com isso, né? Então, é uma reflexão que me veio forte, assim, que eu fiquei pensando desde que eu assisti o filme, e gostaria de trazer para pensar, né? Até quando a gente vai ficar tratando essas pessoas que não se encaixam em uma normalidade, né? Como pessoas que precisam de um tratamento psiquiátrico ou precisam ser isoladas. E aí tem um ponto para a gente fechar o vídeo que eu queria colocar para a gente pensar, que é o seguinte: talvez a Jean e o Hulk no filme se aproximam muito mais da humanidade deles do que todos nós que, dentro de uma hipocrisia, fantasiamos ideias de normalidade e não estamos em contato com a nossa própria humanidade. Porque sofrimento é atravessar sofrimento, perdas, renúncias,
falta, decisões, desejos, às vezes ter um sofrimento a mais, é o maior ato de contato com a nossa humanidade. Porque ser humano não é ausência de sofrimento, né? A humanidade estar em contato com as nossas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas conotações positivas, conotações negativas. Então eu fico pensando, talvez a Jean e o Hulk sejam os personagens que mais conseguem atravessar e chegar perto do contato com a sua própria humanidade, do que o próprio Peter Parker, que vivia uma fantasia, uma atuação hipócrita de um super-herói, enquanto ele estava tendo um sofrimento real do qual ele não conseguia entrar em contato.